pastor Elias está com a oportunidade e nós estamos com muita fome essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abra na lição número 2. Acompanha devagarzinho aí na lição 2 e o Senhor com certeza vai nos abençoar. Meu pastor. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos nessa manhã para mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Não é isso? Nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos para a lição de número 2. A humanidade de Cristo. Você que está com a revista pode abrir aí na página 8. Página 8 da revista. Se você tiver com a revista digital foi encaminhada nos grupos da igreja. Você pode abrir aí a revista também e acompanhar, tá certo? A lição de número 2, a humanidade de Cristo. O textuário da nossa revista é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A verdade aplicada, ou seja, aquilo que é mais importante, aquilo que nós temos que levar no nosso coração desta lição é: ao tornar-se homem, Jesus assumiu a nossa humanidade a fim de demonstrar a sua identidade voluntária e pessoal conosco e ser plenamente capaz de interceder por nós. Então, está aqui a finalidade, segundo o autor, da humanidade de Cristo, dele se tornar um de nós. Isso foi voluntário e pessoal. Ele se identifica conosco, certo? E aí ele consegue nos salvar e também se coloca como nosso intercessor. Queridos, na lição passada nós vimos acerca da encarnação de Jesus. Por que Cristo tinha que reencarnar? Encarnar, tornar-se carne. O Evangelho de João começa já dizendo: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João fala exatamente desse momento em que houve a encarnação de Cristo, em que Cristo vem ao mundo e assume a forma humana. E nós vimos que isso foi necessário para que Ele pudesse nos salvar. Nós vimos também na sexta-feira o que aconteceu conosco em decorrência da encarnação de Cristo, né? Tudo aquilo, todos os privilégios que nós herdamos desse processo de encarnação de Cristo. E hoje nós vamos ver a humanidade de Cristo. E é interessante nós pensarmos nisso, porque a humanidade de Cristo ela é fundamental para a nossa salvação. É fundamental para a nossa salvação. E é fundamental que nós entendamos isso, que Cristo foi um ser humano como eu e como você. É importante nós entendermos isso, porque de outra forma Ele não teria como nos salvar, de outra forma Ele não teria como cumprir o plano de redenção de Deus. Era necessário que Jesus se tornasse homem e 100% homem. Tá certo? Para que Ele pudesse cumprir o plano da redenção. Então o autor já começa aí na nossa introdução, na página 9, ele diz: nesse estudo veremos que a humanidade de Jesus é fundamental para a redenção do homem pecador. E aí nós vamos ver, já no ponto 1, né, que fala das limitações de Jesus, né, que algumas pessoas elas olham para o nascimento de Jesus, para a encarnação de Jesus, e veem isso de uma forma totalmente, como eu posso dizer, diferente daquilo que a Bíblia de fato diz acerca da encarnação de Jesus. E o primeiro ponto aqui, o autor da revista, ele explora a questão da mitologia grega.
Muitas pessoas olham para o nascimento de Jesus e veem ali nada mais, nada menos do que um fato mitológico. Porque a mitologia grega está cheia dessas histórias, está recheada dessas histórias de Deus que vem ao mundo e tem filhos por aqui, e ficam por aí, os semideuses. Não é? Então, muitos olham para o nascimento de Jesus, para a encarnação de Jesus, e acham que isso é um mito. Na mitologia grega, o que acontece? Você tem os deuses lá no Monte Olimpo. Está lá o panteão dos deuses. Zeus, o maior de todos eles. Esses deuses do panteão, ao olhar para o homem, para os mortais, para os humanos, eles invejavam os humanos. Isso diz a mitologia grega. Por quê? Porque os humanos tinham os prazeres, podiam desfrutar dos prazeres da carne, e eles, como deuses, não podiam. E o que eles fizeram? Eles assumiram a forma humana e vieram ao mundo, e desceram do Olimpo, e tiveram relacionamentos sexuais com mulheres normais, mulheres aqui da Terra. E desses relacionamentos, algumas dessas mulheres engravidaram e nasceram filhos destes deuses, que eram o quê? Os semideuses. Você já ouviu falar de Hércules? Hércules era filho de Zeus, segundo a mitologia grega. Então, ele era um semideus. Zeus e Alquimena. Alquimena era a mãe de Hércules. O mesmo caso de Aquiles, o mesmo caso de Perseu, o mesmo caso de Percy Jackson, que aí já não foi Zeus, foi Poseidon, não é? Então, a mitologia grega está cheia desses deuses que vieram à Terra e tiveram filhos por aqui. E esses semideuses ficaram por aí. Então, as pessoas olham para o nascimento de Jesus e dizem, é mais um fato mitológico, é mais uma história da mitologia. Não é, não. Não é, não. Aqui Deus não desceu e teve relacionamento sexual com Maria. Como o escritor colocou aqui na revista, seria uma blasfêmia, uma terrível blasfêmia, se referir a Deus dessa forma. Jesus é obra e graça do Espírito Santo. Quando você lê o texto de Lucas, você vê que o Espírito de Deus veio sobre Maria. O anjo disse a Maria, o poder do Altíssimo vai te envolver. E o ente que de ti há de nascer, ele será santo, será chamado Filho de Deus, não vai ter interferência humana nessa gestação. Ele será gerado pelo Espírito Santo. Não houve um relacionamento entre Deus e Maria. Jesus é obra do Espírito Santo. Tá certo? Cristo não teve um nascimento mitológico, pelo contrário, ele teve um nascimento milagroso. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ali o Espírito Santo gerou uma pessoa, um ser humano, com todas as características de um ser humano, completo. Um ser humano completo. E é isso que nós precisamos entender nessa manhã. Então, o item 2 aí do ponto 1 da lição, ele diz, Cristo era em tudo igual aos seus irmãos. Numa referência ao texto lá de Hebreus, né? capítulo 2, versículo 17, que diz assim, por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos. Então, Jesus, ele era 100% homem, assim como eu e como você. É interessante nós pensarmos que, antes de vir ao mundo, Jesus ele não tinha um corpo como eu e como você. Jesus era espírito, assim como Deus é espírito. Não foi isso que Jesus disse à mulher samaritana, lá em João, capítulo 4? Ele diz, Deus é espírito. E como espírito, né, nós até conversamos na sexta-feira, Deus não tem mãos, Deus não tem pés, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos. Aí você pode até pensar, mas pastor, a gente vê a Bíblia falando da mão de Deus, dos olhos de Deus. Nós explicamos, isso é o que na teologia se chama de teomorfismo, quando se atribui a Deus, que é espírito, características humanas, para que nós possamos entender a forma como Deus age. Entendeu? Então, se eu digo a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, eu vou entender que lá no céu existe um Deus que está sempre disposto a salvar. A mão não está encolhida significa que ele está sempre disposto a salvar todos aqueles que se chegarem a ele. Então,
é para que nós entendamos o modo como Deus age. Mas Deus é espírito, e se a gente pudesse, contemplar, a gente não vê um espírito, ele não tem forma, ele não tem corpo. Não é isso? Mas Jesus, ao assumir a forma humana, ele ganhou de Deus o quê? Um corpo. Quando você abre Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, porém um corpo me preparaste. Então Deus preparou um corpo para Jesus, para que ele pudesse ir à cruz, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Paulo, quando escreve aos Filipenses, o que ele diz? Que ele existindo em forma de Deus, e aí forma no grego é morfe, que significa mesma natureza, mesma essência, igual a Deus, mesmo ele sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, humilhou-se, esvaziou-se da sua glória, tornando-se semelhante aos homens. Então ele se tornou semelhante a cada um de nós. Semelhante por quê? Porque, mesmo sendo humano, 100% humano, Jesus não pecou. Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, como nós herdamos. Então, Jesus não tinha essa inclinação para o pecado que nós temos, mesmo sendo humano como nós. Então, ele existia na forma de Deus e passou a existir na forma humana. Na forma humana. Então, Jesus, irmãos, não era um fantasma andando por aqui, como muitas pessoas disseram. E não pense que eram estudiosos, pessoas que estudavam a Bíblia, que estudavam a teologia na época, tinham essas teologias malucas. Jesus não era um fantasma, ele se tornou alguém como eu e como você, carne e osso, tá certo? Carne e osso. Não era um conceito abstrato, ou uma filosofia. Ele era uma pessoa real, que podia ser tocada, podia ser ouvida, podia ser sentida. O apóstolo João, e eu gosto muito de ler, porque João, no capítulo 1 do Evangelho, ele já começa falando disso, da eternidade de Cristo, da pré-existência de Cristo e da encarnação de Cristo. E ele começa a sua primeira epístola da mesma forma, falando exatamente disso, certo? Da preexistência de Cristo e também da sua encarnação. E o que ele diz aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 1, é exatamente isso. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a palavra da vida. Ele está dizendo, ele não era um fantasma, não foi um espírito perambulando por aqui, era alguém de carne e osso, era alguém que nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos em Jesus. Nós tocamos a palavra da vida. E por que ele escreve dessa forma? Isso aqui é uma forma apologética, ele já está aqui combatendo as falsas heresias, os falsos ensinamentos, aqueles que achavam que Jesus não tinha encarnado, que Jesus não tinha vindo em carne. Aí quando você vai lá para o capítulo 4, aí ele pega mais pesado. Você chega no capítulo 4 de João, da primeira epístola, no versículo 2, ele vai dizer assim: nisso vocês reconhecerão o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, João é bem específico. Se alguém chega e diz que Jesus não veio em carne, que Jesus não assumiu a forma humana, que Jesus não foi homem como eu e você, não foi humano como nós, João diz, este é o espírito do anticristo. Porque já naquela época, tinha pessoas ensinando isso, tinha pessoas dizendo isso, Jesus não veio em carne. Entendeu? E nós vamos ver sobre esse assunto. Mas Jesus era homem como nós, assumiu a forma humana. Em tudo ele era igual aos seus irmãos. Por isso convinha, diz o apóstolo, diz o escritor aos Hebreus, que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, para que, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pudesse socorrer os que são tentados.
Então a Bíblia não fala, a Bíblia nos ensina isso, que Jesus veio e assumiu a forma humana, exatamente para que pudesse morrer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, subir à destra de Deus e ser nosso eterno sumo sacerdote. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia ela não fala muito sobre a infância de Jesus, não é? A gente não tem muitos detalhes sobre a infância de Jesus. Porém, do que a Bíblia fala, nós podemos deduzir que Jesus ele teve uma vida absolutamente normal. Jesus nasceu aos 9 meses, né? Quando você lê Lucas, no capítulo 2, lá no versículo 6, diz que cumpriu-se os dias para que ela desse à luz. Então, depreende-se dessa afirmação que cumpriu-se os dias, chegou o momento, os meses de gravidez de Maria foram ali preenchidos e chegou o momento dela dar à luz. Então, Jesus nasce como qualquer criança normal, aos 9 meses de gravidez. Jesus ele foi um bebê completamente normal. Foi uma criança nos braços de sua mãe, que necessitava de toda a ajuda da sua mãe. Jesus foi amamentado no seio de Maria. Maria tinha que trocar as fraldas de Jesus. Eu fico imaginando, né, aquele varal de fraldas que Maria tinha, né? Naquela época não tinha fralda descartável, né? Eu nem sei como é que era, né? Mas devia ter um varal de fraldas. Né, que eu sou do tempo do varal de fraldas, irmãos. Eita, Jesus. Né? Aquele varal de fraldas brancas, muita gente lembra disso. Não sou só eu, não, tá? Eu sei que você lembra disso. Eu sei que você lembra. Então, irmãos, Jesus era uma criança assim. Alguém teve que ensinar Jesus a andar. Alguém teve que pegar na mãozinha dele ali e ter cuidado. Jesus tropeçava, Jesus caía, Jesus chorava. Quando estava com fome, abriu o berreiro. Maria falava, José, traz um menino que ele quer mamar. E ele trazia o menino para mamar. Era assim, uma criança normal, crescendo normal, numa família normal, como eu e você. Entende? Jesus foi uma criança normal, um bebê normal, que cresceu numa família normal, ali de forma normal. Né? Uma criança em pleno desenvolvimento, aprendendo a comer, aprendendo a andar, aprendendo a falar, tá certo? E amadurecendo. Depois torna-se um adolescente e vai crescendo e vai amadurecendo. Quando você vê Lucas, capítulo 2, versículo de número 40, o escritor ele vai dizer assim acerca de Jesus. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria. A graça de Deus era com ele. Isso também foi dito de João Batista. Se você ler no capítulo 1, lá no versículo 80, vai dizer a mesma coisa de João Batista. Isso foi dito de Samuel, quando foi deixado lá com Eli, o sacerdote. O menino crescia em sabedoria, crescia e se fortalecia. Por quê? Era um crescimento normal. Era uma criança crescendo e se desenvolvendo. Né? A Bíblia ela não fala muito sobre essa fase da adolescência de Jesus, não é? Mas nós podemos observar que esse momento foi um momento de crescimento normal, não é? Outro versículo que fala sobre isso é o versículo 50, aqui do capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas, versículo 50. 52. Versículo 52 diz assim: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ele crescia em graça diante de Deus. Jesus era alguém que cresceu aprendendo sobre Deus, e ele, logo na adolescência, já percebeu o seu chamado. Né? Ele já percebe para que ele veio ao mundo. Um episódio que marcou esse momento na vida de Jesus foi quando ele foi, aos 12 anos de idade, para a Páscoa em Jerusalém. Foi com sua família, foram todos os irmãos, era aquela peregrinação que acontecia todos os anos. Né? E Jesus vai à Páscoa em Jerusalém. Lá,
Jesus vai para o templo, e ali no templo, as pessoas, os sacerdotes do templo, os escribas, os doutores da lei, se assentaram, e Jesus começou a interrogar aqueles homens, e Jesus começa a conversar com eles, e a conversa de Jesus fica interessante, porque Jesus sabia mais que eles. Engraçado, né? Jesus vai, vamos conversar aqui sobre o que eu escrevi. Vamos ver se vocês entenderam direitinho. E aqueles homens ficaram impressionados. E Jesus ficou ali. E terminou a festa, os pais foram embora. Né? E Maria foi. E era uma multidão muito grande. Né? Ninguém percebeu a ausência do menino até que se passou um dia de viagem. Estamos um dia na estrada e pronto, percebeu. Cadê o menino? Né? Aí vai procurar o menino. E procura o menino entre os parentes, entre os amigos ali na caravana. Não acharam, voltaram. Aí mais um dia de viagem. Chegou lá, ainda fica um dia procurando e acharam o menino. Foram 3 dias procurando Jesus. E quando encontraram Jesus, ele estava no meio dos doutores. Né? E Maria já vai logo e passa um sermão, né? Meu filho, por que você fez isso com a gente? Não faça mais isso. A gente estava preocupado com você. Ele, preocupado por quê? Vocês não entendem que eu tinha que estar na casa de meu pai? Diz que José não entendeu nada. Maria também não entendeu nada. Eles não entenderam nada do que Jesus falou. Mas Maria guardava tudo no seu coração. E Jesus desceu com os seus pais e voltou para casa. E a Bíblia diz, porque ele era obediente aos seus pais. Então, Jesus era um homem perfeito. Era um homem sem pecado, desde a sua infância. Foi uma criança perfeita, foi uma criança obediente aos seus pais. Então, esse episódio, ele nos mostra exatamente isso, que Jesus ele já entendia ali o seu propósito, o porquê da sua vinda. Não é? Ele já tinha consciência de que ele era Deus entre nós. Lá em João, capítulo 6, versículo 38, aí já não é mais o Jesus menino, já é o Jesus adulto, ele vai dizer, eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ali aos 12 anos, ele já tinha essa compreensão de quem ele era. Não é? Até pelo que ele falou, pela forma como ele se dirigiu aos seus pais. Não é? Depois disso, ele retorna com seus pais, né? E ele só vai voltar para a próxima Páscoa, já não mais como adolescente, né? Porque aos 13 anos vinha o Bar Mitzvah, acho que era isso, né? Que era Bar Mitzvah. Era o momento em que a criança do sexo masculino tinha a cerimônia de transição dessa fase de adolescência para a fase adulta. Tinha todo um ritual, toda uma cerimônia. A partir dali, ele era tratado aí de uma forma mais séria, né? Já tinha que acompanhar o pai, aprender a profissão, tomar mais responsabilidades com a vida. Né? Então, com certeza, Jesus passou por esse processo também. Né? Então, depois, né, de tudo isso, ele só vai aparecer aos 30 anos de idade já para ser batizado por João Batista. Né? Então, nós podemos entender da palavra de Deus que Jesus ele tinha uma vida absolutamente normal. Jesus trabalhava, tinha uma profissão, herdou a profissão do seu pai. Seu pai era o quê? Carpinteiro. Jesus foi carpinteiro. Carpinteiro era um artesão da madeira e da pedra. Trabalhava com construção de casa. Era mais do que fazer móveis, era mais do que construir banco, mesa, cadeira, armário. Ele construía casas, telhados, né? Reformava templos. Todo esse trabalho de carpintaria Jesus fazia. Era um trabalho pesado. Jesus não devia ser um camarada franzino, né? Um camarada criado ali no trabalho pesado. Né? Não era uma profissão que dava muito dinheiro, seus pais eram pobres, ele era de uma família humilde, de uma família pobre. Tanto é que José, quando vai apresentar Jesus lá no templo, ele não leva um boi, ele não leva nenhum carneiro, ele levou os pombinhos, levou os passarinhos, porque era a oferta que os mais pobres poderiam levar. E foi essa oferta que José e Maria levou. Então, não era uma profissão que deixava rico, mas Jesus trabalhava. A família de Jesus, ela era conhecida ali no bairro onde ele morava. Todo mundo conhecia Jesus, todo mundo conhecia Maria, todo mundo conhecia a família de José. Né? Quando você lê Marcos, capítulo 6,
Só para a gente ter ideia disso, Evangelho de Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 1. Marcos 6, 1. Diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, ou seja, para Nazaré, a terra onde ele cresceu, né? E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos o ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fez tais sinais e maravilhas por sua mão? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam por causa dele. Então ele volta à sua terra depois, né, já adulto, já cumprindo já a missão para a qual ele foi determinado, né? E ali na sinagoga ele ensina, ele realiza milagres ali naquele lugar. E as pessoas que o viram crescer, que acompanharam a sua vida ali, ficam admiradas. Rapaz, esse camarada simples aqui, esse simples carpinteiro que saiu daqui, que está pregando, que está falando com essa autoridade. De onde vem essa autoridade? De onde vem esse poder? Não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? O irmão dele não está aqui e fala os nomes. As irmãs dele estão entre nós. Não sei quantas irmãs eram, né? Mas pelo menos duas, né? Porque está no plural, né? Eram pelo menos duas, né? As irmãs. Então eles conheciam, a família de Jesus era conhecida ali no bairro, então todos conheciam. Então Jesus era uma pessoa normal, né? É interessante pensar que Jesus também, como cidadão, paga um imposto, né? Nem deveria pagar, porque ele era da linhagem de Davi. E você lembra que quando Davi mata Golias, o que Saul falou? Que a descendência de Davi estava livre de imposto. Era um dos prêmios por matar Golias, né? Então Jesus não tinha que pagar. Mas Jesus chegou lá, entra em Cafarnaum, está lá em Mateus, capítulo 17, e já o cobrador do imposto chega para Pedro, não vai ir direto em Jesus, ele vai, né? Esse imposto era imposto do templo. E fala: e aí, teu mestre não paga imposto, não? Só porque é mestre? Pedro paga sim. Mas Pedro também não falou nada com Jesus. Mas quando eles chegam em casa, Jesus, já sabendo de tudo, né? Porque era homem, mas também era Deus, já intercepta Pedro e fala: Pedro, quem tem que pagar imposto? O rei cobra imposto de quem, Pedro? Dos filhos ou dos súditos? Ou dos estranhos? Aí Pedro: dos estranhos. Então nós não deveríamos pagar imposto, né, Pedro? A gente é filho do rei, né? Mas para que não escandalize ninguém, faz o seguinte: vai lá no mar, joga um anzol. Primeiro peixe que você fisgar, abre a boca dele, vai ter uma moeda lá dentro. Vai dar para pagar o meu imposto e o seu. Só pagava imposto quem tinha mais de 20 anos, né? Aí ele pagou o dele e de Pedro. O resto da rapaziada era tudo menor de idade. Não pagava imposto, né? Ou pelo menos não tinha atingido a maioridade civil na época para pagar imposto, né? Então ele pagou o dele e o do Pedro. Então Jesus era um cidadão normal, um cidadão comum. As pessoas viam Jesus ali no seu dia a dia, né? Ele tinha todas essas limitações que eu e você temos. Jesus tinha uma alma, tinha um corpo, tinha um espírito. Tinha alma, espírito e corpo. E tem gente que diz que Jesus não tinha alma, Jesus não tinha espírito, Jesus não tinha corpo, e vão inventando as coisas, né? O próprio Jesus, ele disse: olha, quando a mulher foi ungir, ele disse: ela está ungindo o meu corpo para o dia da minha morte, para o dia da minha sepultura. Quando ele estava no jardim do Getsemane, ele olha para os discípulos dormindo e ele diz: a minha alma está angustiada até a morte, vocês não podem orar nenhuma hora comigo? Ele falou: minha alma, né? E quando ele vai à cruz, né, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus tinha um espírito, Jesus tinha uma alma, Jesus tinha um corpo. Jesus tinha tudo isso. Jesus era um ser humano completo, porque em tudo ele tinha que ser semelhante aos seus irmãos, né?
1.3 aí na revista, no final da página 9, diz que Cristo fala das limitações fisiológicas de Cristo, né? Nós falamos disso porque, com um corpo humano, Jesus sentia cansaço, sentia sede, sentia fome, não é isso? Jesus sentia tudo isso, todas essas necessidades fisiológicas que eu e você temos, Jesus tinha. Você acha que não tinha alguma coisa que Jesus comia e fazia mal? Ele falou, opa, acho que agora aqui deu ruim, preciso de um banheiro. Jesus ia no banheiro. Tinha as mesmas necessidades que eu e você tem. Eu estou falando assim para que você entenda que, de fato, ele era homem como eu e como você. Né? Que eu fico lendo essas coisas, eu fico até pensando, irmãos, mas eu não posso falar tudo que eu penso, então vamos devagar. Então, Jesus tinha as mesmas necessidades. Eu fico impressionado com aquele texto lá de Marcos, que diz que Jesus ele passou o dia todo ensinando. Passou o dia todo ensinando. E quando ele termina, no final do dia, os discípulos vão lá e pegam ele do jeito que ele está, põe ele no barco, né? E subindo no barco, sobe todo mundo e vai para o meio do mar, né? A Bíblia diz que Jesus entrou no barco, pegou um travesseiro, colocou ali e apagou, dormiu. Imagina se não estava cansado. Cansado, o dia todo ensinando, curando, fazendo milagre, multiplicando pão. Estava cansado. Homem como eu e como você. Depois de um dia de trabalho, a gente só quer o quê? Dormir. E Jesus era a mesma coisa. Só quer dormir. E no meio do mar veio uma tempestade ainda, né? Jesus. E tu acha que a tempestade acordou Jesus? O mar estava agitado. Os pescadores experientes estavam com medo do barco ir a pique. Eita, sono pesado, né? Água entrando no barco e todo mundo já gritando, desesperado. Jesus dormia como uma pedra. Imagina se não estava cansado. Aí alguém vai lá e acorda ele. Mestre, tu não se preocupa, não? A gente vai morrer. Ele dá aquela espreguiçada, dá uma olhada assim e fala, vocês não têm fé, não? Vocês não têm fé, não? Aí vai lá e resolve o problema, né? Acorda, vai lá e resolve o problema. Jesus cansado. Quando ele senta do lado do poço, né, lá da mulher samaritana, a Bíblia diz que ele estava cansado da caminhada. Teve sede. Na cruz ele pediu água. Ele disse, eu tenho sede, eu quero água. Não lhe deram água, mas ele pediu água. Né? Jesus se assentava para comer com seus discípulos. Né? Jesus, ele sentia tudo o que nós sentimos. Né? Tristeza, Jesus chorou. Angústia. A angústia foi tamanha no Getsêmani que ele suou sangue. Entende? Ele chegou a suar sangue. Jesus, ele sofreu antes de morrer. Todo o sofrimento físico que ele teve ali, de ser esbofeteado, de ser chicoteado, de ter sua carne rasgada, seu sangue derramado, morrer na cruz. Jesus morreu. Como Deus, ele jamais poderia. Como Espírito, ele jamais poderia. Ele só poderia sofrer tudo isso, ele só poderia morrer se ele fosse homem como eu e como você. Por isso era necessário que ele tomasse essa forma, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Morrer em nosso lugar. Então ele experimenta tudo isso, porque como Deus, era impossível que ele morresse. Não é? Como diz aqui na página 10 da sua lição. Diz aqui no finalzinho, sendo Deus, era impossível que a morte o retivesse. Sendo homem, teve que experimentá-la em nosso lugar. Como Deus era um só com o Pai, mas como homem, sua dependência do Pai era tal que sua vida diária de oração era a prova disso. Então ele era assim, 100% Deus, 100% homem, né? Como Deus, ele era um com o Pai, mas como homem, ele dependia do Pai. Ele buscava o Pai todos os dias em oração. É o nosso maior exemplo de oração. É o nosso maior exemplo de oração. Então, dito isso, a gente consegue entender, a gente consegue ter essa visão de um Cristo que em tudo foi semelhante aos seus irmãos. Não é?
Então, partindo para o ponto 2, diz aqui, prova da humanidade de Jesus. Aí no 2.1 ele vai falar da importância da humanidade de Jesus. E o autor ele diz o seguinte nesse ponto, ele diz assim, ao encarnar-se, Jesus assumiu a forma de homem, é o que nós lemos aí em Filipenses, para demonstrar a sua identificação voluntária e pessoal conosco, a fim de experimentar as nossas fraquezas e poder interceder por cada um de nós. Então, ele não somente assume a forma humana, mas ele experimenta tudo aquilo que o ser humano pode experimentar, porém sem pecado. Não é isso? Para quê? Para que, sendo um de nós, ele pudesse morrer pelos nossos pecados, né? Morrer pelas nossas culpas, e depois de ressuscitar, interceder por nós. Ele é o nosso mediador. Ele é o único mediador entre o Pai e nós. E talvez essa seja a parte mais importante dessa lição, né? Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O maior problema da humanidade qual é? É o pecado. Esse é o maior problema da humanidade. O pecado. O pecado é a rebelião do homem contra Deus. Nada é mais sério, nada é mais terrível do que o pecado. E a gente entende isso quando a gente olha a cruz, né? O tanto que o pecado é terrível diante de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa pelo pecado é o quê? É a morte. É a morte. Deus é santo, Deus é absolutamente santo. Abacuque, quando fala da santidade de Deus, ele diz, aquele cujos olhos são tão puros que não pode ver o mal. Não pode ver o mal. Deus é santo, né? E o ser humano, pecador, miserável, ele pode se achegar diante de Deus. Quem pode se achegar diante de Deus? Quem pode se aproximar de Deus? Que ser humano pode chegar? O salmista ele vai dizer assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode chegar na presença do Senhor? Quem é que pode? Que pecador? Que homem pode chegar? Moisés, atrevido, olhou para Deus e falou, quero ver tua face. Deus disse, Moisés, não. Ninguém, Moisés. Está lá em Êxodo 33, 20. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e ficará vivo. Nem um pecador pode olhar Deus e permanecer vivo. Ninguém pode ver Deus. Nós somos miseráveis pecadores. Portanto, nós precisávamos de alguém para estar entre nós e Deus. Nós precisávamos de alguém para se colocar como um intermediário entre nós e Deus. Alguém que não tivesse pecado, alguém que fosse perfeito e que pudesse desempenhar esse papel. Somente um Deus poderia fazer isso. É por isso que Jesus veio. É por isso que Jesus tomou a forma humana. É por isso que Jesus sofreu, morreu, experimentou tudo, porque Deus estava preparando Jesus para que ele pudesse se colocar diante de Deus como esse intercessor, esse intermediário entre nós e Deus. Só ele poderia, somente Cristo, o Deus homem, que nunca pecou, teria essa condição de ser um mediador entre Deus e o homem. É por isso que o texto áureo dessa lição de hoje, 1 Timóteo 2, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, só existe um Deus. Só existe um Deus. E só existe um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele é o único capaz de fazer essa mediação entre Deus e o homem. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e Paulo, não é Jesus e João, não é Jesus e José, é só Jesus. Porque só Jesus morreu, só Jesus deu a vida pelos nossos pecados, só Jesus era o homem perfeito, só Jesus era o homem que não tinha pecado. Então só Jesus podia fazer essa intermediação, mais ninguém. E não existe outro, só existe Ele, só existe Ele.
O próprio Jesus, ele disse assim, lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou um dos caminhos que leva a Deus. Não. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Só tem uma forma de chegar a Deus. Só tem uma forma de chegar a Deus. Foi Deus que quis que fosse dessa forma, por meio de Jesus Cristo. Só se chega a Deus por Jesus Cristo. Só se entra na presença de Deus por Jesus Cristo. Ele é a porta estreita. Só passando por Ele para se chegar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ele disse assim, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. É só Jesus, irmãos. É só Jesus. Só Ele tinha condições de se colocar como mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. O escritor aos Hebreus diz que Ele é mediador de uma nova aliança, que é superior à aliança de Moisés. Ele diz, Ele é mediador maior do que Moisés. Porque Moisés, ele se colocou ali, Deus permitiu Moisés como mediador da aliança do Velho Testamento. E Moisés estava lá, porque quando Deus desceu no Sinai, ninguém queria chegar perto, mas também como é que chega, né? Deus diz, olha, fala para o povo se preparar 2 dias antes, tomar banho, se lavar, se preparar para vir se encontrar comigo. E tem mais, faz uma cerca no monte. Até um cachorro, até um animal, se encostar no monte, vai morrer. Porque eu vou descer no monte. Quem pode subir ao monte do Senhor, irmãos? Quem pode ir encontrar com Deus? Quem pode estar diante de Deus? Ninguém. Somos miseráveis pecadores. Precisávamos sim de alguém para se colocar entre nós e Deus. Aleluia. Precisávamos sim de alguém para ser mediador. E Moisés foi esse mediador, pelo menos temporariamente ali. O povo disse, Moisés, a gente não quer mais ouvir Deus falar. Fala você com Deus, Deus fala com você e você fala com a gente. Faz assim. E Deus concordou, tá bom, vai ser assim. E Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Moisés foi esse mediador. Moisés era um tipo de Cristo. Era um tipo de Cristo. Para aquela aliança, para aquele momento. O escritor aos Hebreus diz, agora Cristo veio. Ele é superior a Moisés. Ele é mediador de uma aliança que é maior do que a de Moisés, que tem promessas maiores do que a aliança antiga. Ele é o mediador dessa nova aliança. Jesus Cristo. Naquela época você tinha os reis, os profetas, os sacerdotes, que faziam essa função, né? Um rei que se submetia à lei de Deus para governar o seu povo, ele atraía o povo para Deus. Não foi assim com Ezequias, não foi assim com Josias. Quando o rei voltava o seu coração para Deus, ele trazia o povo para Deus. Os profetas, como homens de Deus, recebiam a palavra de Deus, falavam a palavra de Deus ao povo e traziam o povo para Deus. Os sacerdotes, no seu ofício de entrar no lugar santo, de oferecer sacrifício pelos pecados, estavam ali fazendo essa mediação entre Deus e o homem. Mas tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso apontava para o eterno mediador que viria e que se colocaria definitivamente entre o homem e Deus. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Somente Ele, que é rei, profeta e sacerdote. Ele tem as 3 funções. Somente Ele pode exercer, na sua plenitude, esse papel de mediador. É por isso que o apóstolo, quando escreve, ele diz, só existe um mediador. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote. E quando a gente fala de sacerdote, a gente lembra do sacerdócio de Arão, né? E o texto de Hebreus, lá no capítulo 5, ele diz assim, capítulo 5, versículo 1,
Diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Então ele diz: olha, o sumo sacerdote não pode ser qualquer pessoa. Ele é alguém que é constituído por Deus para estar entre Deus e os homens e oferecer sacrifícios a Deus pelos homens, e ele tem que ser capaz de se compadecer dos homens pelos quais ele está oferecendo sacrifício. Ele vai chegar diante de Deus, vai interceder por alguém que errou, vai interceder por alguém que pecou, e ele tem que ter compaixão, ele tem que ter o seu coração cheio de compaixão pelaquela pessoa pela qual ele está intercedendo. É isso que o texto está dizendo. Né? Ele tem que se compadecer daqueles que são ignorantes e errados. Sabe por quê? Porque ele também, o sacerdote Arão, tinha pecado. Ele também tinha as mesmas fraquezas, era sujeito às mesmas fraquezas. Porque antes de oferecer sacrifício pelo povo, ele teria que oferecer sacrifício por si mesmo. Por si mesmo. Antes de entrar no lugar santo, ele tinha que oferecer sacrifício por ele. Isso fazia com que ele olhasse de forma diferente para aquelas pessoas que pecaram, e ele pudesse então se compadecer dessas pessoas. E ele continua, ele diz: ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Arão não foi sacerdote porque ele se voluntariou. Arão não foi sacerdote porque ele disse: eu quero ser, porque Moisés disse: olha, alguém aí quer ser sacerdote? Não, foi Deus quem escolheu. Foi Deus que olhou para Moisés e disse: separa Arão e separa os filhos de Arão. Deus escolheu. Aí ele diz: ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para se fazer sacerdote. Mas não se glorificou a si mesmo para se fazer sacerdote. Mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, em outro lugar disse: tu és sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então foi Deus que disse para Jesus: tu és sumo sacerdote. Deus que separou Jesus para esse serviço. Aí no capítulo 2, versículo 17 de Hebreus diz: por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por isso não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa última parte é Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Você entende por que Jesus se tornou homem? Por que ele se tornou um de nós? Por que era necessário que ele passasse por tudo isso? Experimentasse tudo o que eu e você experimentamos. Aqui diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. E agora ele é capaz de nos socorrer nos momentos das nossas tentações. Então, se estiver passando por um momento de tentação, o pecado está assolando a sua vida, o pecado, as concupiscências carnais estão combatendo contra a sua alma, grite por ele. Clame por ele. Ele vai te socorrer, ele vai te enviar socorro no momento da tentação. Aí eu fico pensando, peca quem quer, né? Eu olho para mim e falo: devia ter vergonha, né, Elias? Foi orar depois que pecou, né? Por que não orou antes? Devia ter vergonha, Elias. Porque se a gente orar antes, ele nos socorre, irmãos. Aqui está dizendo que ele vai nos socorrer nos momentos da tentação. A Bíblia diz assim, olha: ninguém ao ser tentado diga: por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e Deus não pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, pelos desejos da sua própria alma, da sua própria carne, pelas suas próprias paixões.
Cada um é tentado quando atraído por esses desejos. Esses desejos, uma vez consumado, né? Esses desejos geram o pecado. E o pecado, uma vez consumado, produz a morte. Né? Então, quando nós vemos que o nosso coração está inclinado para o pecado, corre para a oração, pede socorro. Você tem alguém que está lá no céu, intercedendo por você. Ele cuida de você. Ele é preocupado com você. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele conhece tua estrutura. Porque ele viveu tudo que você está vivendo. Não é alguém que está alheio ao seu sofrimento, não é alguém que está olhando de fora ao seu sofrimento. É alguém que sofreu tudo que você está passando. E agora ele é capaz de interceder por você. É por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Precisava, sim, de alguém lá. Precisava de alguém para interceder, mas alguém que não tivesse pecado. E era só Jesus para estar lá. O homem perfeito. O homem que não pecou. Mais perfeito do que Adão. Né? Porque Adão não nasceu com a natureza divina. Adão era homem, não era Deus. Jesus era Deus. 100% homem, 100% Deus. E se não fosse assim, ele não seria capaz de morrer pelos nossos pecados e não seria capaz de interceder por nós, junto ao Pai. Não seria capaz de ser o nosso único mediador. Mas ele veio, ele assumiu a forma humana, ele morreu, ele sofreu, ele viveu tudo aquilo que nós vivemos. Ele foi o homem perfeito, sem pecado, que foi à cruz, que morreu, que ressuscitou e agora está à direita de Deus. E ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Então, veja, aqui no final da lição, nós vamos passar bem rápido aqui no ponto 3, só para que os irmãos entendam que nunca foi unânime essa ideia de que Jesus veio em carne, que Jesus era homem. Tinha muita gente que discordava da Bíblia. Falava, não, Jesus não era homem. Outros diziam, não, ele não era Deus, ele era homem, mas não era Deus. Né? Então as pessoas tinham dúvida acerca da humanidade de Cristo ou da divindade de Cristo. E aqui o autor ele traz 3 pontos, 3 doutrinas, né, 3 ensinamentos falsos acerca da encarnação de Jesus. O primeiro deles é o docentismo. O docentismo ele surge ali ainda no primeiro século. Né? Ele tem sua origem no gnosticismo. O gnosticismo ele pregava o seguinte, que tudo que é humano, tudo que é físico, tudo que é palpável, não presta, não tem valor. É mal, é mal. A natureza é má, a carne é má, o corpo humano é mau. Deus não quer corpo, Deus quer espírito. Para o gnosticismo, o corpo humano não tem valor. Por isso que muitos deles ou debandavam para fazer tudo o que quisesse com o corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Tu pensa que isso é novo? Meu corpo, minhas regras, não é novo não, filho. Faz o que você quiser. Deus não quer seu corpo, não. Deus quer sua alma. Com seu corpo você faz o que você quiser. Tem gente vivendo isso, né? Essa era uma ideia do gnosticismo, porque o corpo é mau. Então, se eles entendiam que o corpo é mau, que a matéria é má, eles falavam, não, Deus não podia encarnar. Deus não podia ter um corpo. Jesus, como filho de Deus, sendo Deus, ele não podia ter um corpo humano. Jesus não podia ser homem como eu, porque então ele seria matéria, corpo físico, e o corpo físico é mau. Aí o que eles inventaram? Inventaram que Jesus era um espírito, não tinha corpo, era um fantasma, né? Não tinha corpo, e era algo parecido com um corpo. Parecido com o corpo. Docentismo, essa palavra, ela vem do grego, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, que quando eu escrevo é assim, antes de eu escrever, eu e Deus sabe, depois que eu escrevo, só Deus sabe o que eu escrevi. Dokain, é o grego, dokain, que significa parecer. Então, essa palavra vem desse verbo, dokain, do grego, que significa parecer. Ele diz, Jesus parecia humano.
Então parecia que ele estava sofrendo na cruz, parecia que ele estava morrendo. Gente, que absurdo. Que absurdo, né? Por quê? Porque eles negavam que Jesus tinha um corpo. Essa doutrina, esse ensino negava. É por isso que João escreveu lá na sua primeira epístola, aquele texto que nós lemos, né? O que era desde o princípio, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos a palavra da vida. Não era um fantasma, ele tinha um corpo físico. E ele disse, se alguém nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Porque na época de João, esse pensamento docentista já reinava. Essas ideias já estavam borbulhando. E eles tinham que combater isso, esses absurdos. O outro aqui é o apolinarismo. O apolinarismo é uma doutrina de Apolinário. Apolinário, ele era um bispo de Laodiceia. E essa Laodiceia aqui, segundo os estudiosos, não era a Laodiceia lá da igreja de Laodiceia. Era Laodiceia, uma cidade da Síria, né? Que Apolinário, ele era da Síria. Então, Apolinário, né? Ele viveu numa época em que existia uma heresia acerca de Jesus que foi trazida por Ário. Ário, ele trouxe uma doutrina acerca de Cristo, que ele dizia que Cristo não era Deus, né? Que Cristo era um Deus menor. Ário dizia isso. Jesus não é Deus. Jesus é um Deus menor. Ele foi criado. Ele não sempre existiu. Ele era criado. Ele era criatura, como eu e como você. Ele não era Deus. Então, o que fez Apolinário? Apolinário, ele resolveu combater esse ensino diário. Ele veio combater isso. Só que, em vez de combater com a Bíblia, ele inventou outra coisa. Ele inventou outra coisa. Ele começa a negar a natureza humana do verbo. Ele diz, não, Jesus nunca foi humano mesmo. Jesus sempre foi divino. Né? Jesus nunca foi humano. Jesus sempre foi divino. Ele sempre teve a natureza divina. E a sua natureza humana, ela foi neutralizada pela natureza divina. Então, as vontades de Jesus, as decisões de Jesus, eram todas tomadas por sua natureza divina. A sua natureza humana não fazia nada. É como se Jesus não tivesse alma. Jesus não tinha alma. Jesus não tomava decisões humanas. Era só aquele pedaço de carne com a presença do Espírito lá, do divino, do Verbo divino. A presença de Deus ali. Mas todas as decisões eram de Deus. Então, ele nega a natureza humana de Jesus. Ele nega que Jesus tenha sido 100% homem. Né? E aí ele combate o arianismo, que dizia que Jesus era um homem como cada um de nós. Foi criado como qualquer um de nós. Aí ele inventa essa teoria, que também é heresia, para dizer, não, Jesus nunca foi homem, ele sempre foi Deus. Jesus não tinha nada de humano. Jesus sempre foi Deus. Entendeu? Esse era o arianismo. E, por fim, você tem o nestorianismo. Foi uma doutrina inventada por Nestor, ou melhor, Nestório. Nestório era bispo da cidade de Constantinopla, né? Sempre vem ou de Alexandria ou de Constantinopla essas coisas, né? Era onde as pessoas se concentravam para estudar, e as mentes brilhantes se esqueciam de se voltar para a palavra de Deus. Né? E ele dizia o seguinte, que Jesus era constituído de duas naturezas. Até aqui tudo bem. Jesus é constituído de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Até aqui tudo bem. Só que ele dizia que essas duas naturezas são independentes. Essas duas naturezas, elas coexistiam no mesmo corpo. Era um corpo com duas naturezas, duas vontades, né? E ali é como se Jesus fosse fragmentado. Né? Você tem ali duas personalidades, duas pessoas que pensam tão completamente diferente, duas naturezas diferentes, ocupando o mesmo corpo. Né? Ele separa a natureza divina da natureza humana de Jesus. Né? E essa doutrina, esse ensinamento, ele foi combatido de forma veemente pela igreja no concílio de Calcedônia, em 451.
E o Concílio de Calcedônia, combatendo esse ensinamento maligno do nestorianismo, que dizia que as duas naturezas de Cristo elas existiam separadamente, né? Eles vão dizer o seguinte: Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Deus Filho assumiu a natureza humana sem colocar de lado ou comprometer sua natureza divina. Porque o nestorianismo pregava exatamente o contrário, né? Era separado. E o Concílio de Calcedônia continua, ele diz: ao assumir a forma humana, as propriedades de cada natureza foram preservadas. Uma natureza não se sobressaía à outra. Não houve uma mistura, uma junção. Ele diz: as propriedades de cada natureza foram preservadas, de modo que Jesus é tudo o que Deus é, em todas as suas perfeições, e é tudo o que nós humanos somos, exceto em termos do pecado. O homem Jesus, desde o momento da concepção, era pessoa, e em virtude da união com a natureza humana, com a pessoa do Filho Divino, em nenhum ponto houve duas pessoas ou dois centros de autoconsciência, como erroneamente afirmava o nestorianismo. Então, desde aquela época já existiam essas coisas, já existiam esses pensamentos ruins e totalmente fora da Bíblia acerca da encarnação de Jesus. E a Bíblia e os pais da igreja, aqueles que vieram após os apóstolos, os pais apostólicos também combatiam essas heresias, combatiam esses ensinos falsos. E hoje não é diferente. Você olha os testemunhos de Jeová e eles pensam como o nestorianismo, né? Jesus era um homem como nós, aí tinha uma luz que iluminava, era uma luz, né? Jesus não é nada disso, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E só assim ele pôde morrer pelos nossos pecados e agora se colocar diante de Deus, o único que pode, como nosso intercessor, como nosso intermediário. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido e santo, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por essa manhã na Tua casa, te louvamos porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, te louvamos porque Tu nos deste Jesus, aquele que intercede por nós diante do Pai. Ó Deus, nós te louvamos porque Ele veio ao mundo, experimentou tudo o que nós experimentamos, viveu tudo o que nós vivemos, porém sem pecado, e hoje, assentado à tua destra, Ele é capaz de interceder por nós, Ele é capaz de nos socorrer nas nossas tentações. Só Ele seria capaz disso, de se tornar o único mediador entre nós e Ti. Por isso nós te louvamos por Jesus Cristo, te louvamos por tão grande salvação. Ajude-nos, ó Deus, a andarmos cada dia mais firmados em Tua palavra, ter uma vida devotada a Cristo, em obediência, em temor, em santidade, para que possamos viver e desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Dá de tudo, loucura para tudo que é lado, né? Essa última diz que ele tinha duas naturezas e era duas pessoas. Completamente doido, né? Duas naturezas, sim. Uma só pessoa.